Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui esses estudos nossos agora de introdução à quântica, onde agora a gente está tentando dar uma formalizada melhor na questão de QEDs, BRAS e operadores, ou nessa nossa notação de Dirac. Vou deixar na descrição aí a minha apostilinha e o livro da Bárbara, do Marcelo e do Baraviera, que fica aí de referência principal para o que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Tem várias outras referências, mas ficam essas aí para vocês trabalharem como base. Essa notação é diferente, sim, concordo, mas a gente tem que ir treinando para a gente pegar a prática. Então, vários dos operadores que vão aparecer aqui, seria interessante depois vocês pegarem, coloquem no papel e tentem ir calculando as coisas que a gente vai calcular aqui junto. Ou então propor outros operadores, ou mesmo me perguntar, e aí vocês vão tentando fazer as contas e tentando fazer a análise dos operadores e dos vetores vocês mesmos. É bom vocês já irem testando dessa forma. Tá tudo salvando aqui, beleza? Então vou continuar aqui. Começando do jeito de sempre, postulados. Então olha só, no último vídeo a gente falou o seguinte, a gente trocou um pouquinho a notação. A gente falava que a função de onda, ela continha toda a informação do sistema. Agora a gente está falando que um vetor, a gente já definiu esse camarada como sendo um vetor. Esse vetor aqui, que a gente vai chamar de vetor de estado, o vetor de estado ele contém toda a informação sobre o sistema físico. Então, o postulado 1 vai ser escrito agora dessa forma. Depois a gente pode até fazer uma mudança para o espaço contínuo e voltar a falar de função de onda, mas nesse momento agora nós estamos falando do vetor de estado. Então, o vetor de estado contém toda a informação sobre o sistema. Postulado 1. A ideia é a mesma, a gente está trocando a notação e ao invés de a gente estar trabalhando no contínuo, a gente vai trabalhar no discreto. Agora a gente tem um espaço discreto, contável, discreto, com relação a esse vetor de estado. Antes era no contínuo, era em x, y, z e assim por diante. Nós vamos voltar nisso depois, mas aqui agora a gente está falando que o vetor de estado contém toda a informação do sistema. Um observável é um operador A, um operador linear. Nesse vídeo aqui agora nós vamos falar sobre transformações lineares e operadores lineares. Então olha só, um observável é dado por um operador linear, onde aqui a gente tem a equação de alto valor para esse camarada, certo? Esse operador A, sempre que eu colocar esse chapéuzinho aqui eu vou estar falando de um operador, então esse operador A, aplicado nesse vetor, ele me retorna aqui um alto valor vezes o próprio alto vetor dele. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com um certo tipo de transformação linear, que ela sempre vai ter um espectro que a gente vai poder achar os autovalores e os autovetores desse camarada. Nós vamos chegar lá ainda. Os possíveis resultados de uma dada observação, então olha só, a informação está no vetor de estado, um observável é dado por um operador linear, os possíveis resultados de uma certa observação são dados pelos autovalores desse operador A, certo? Então a gente já está conectando as coisas. E qual que é a probabilidade de encontrar esse certo alto valor aqui? A probabilidade de encontrar esse certo alto valor é dado por esse camarada, é o módulo quadrado desse objeto aqui, onde esse objeto aqui todo a gente já definiu também no outro vídeo. Isso aqui é o produto interno entre φn e ψ, certo? Então olha só, dado um estado ψ, um estado geral ψ, e eu possuo também a informação que eu posso observar esse camarada a chapéu e posso obter esses AN. A pergunta é quais as probabilidades de encontrar esse alto valor AN? É dado por esse camarada aqui, esse produto interno. Vocês já viram algo parecido. Quando a gente estudou o poço infinito, aqueles CN, aqueles coeficientes da combinação linear CN, era alguma coisa parecida com esse camarada aqui. Qual que era a probabilidade de encontrar uma certa energia, certo? Então era alguma coisa parecida com isso aqui, era um módulo quadrado de alguma coisa. Nós vamos chegar nisso aí também. Mas a probabilidade de encontrar esse certo alto valor AN, que é associado a esse alto vetor φn, é dado por esse camarada aqui, pelo módulo quadrado desse produto interno. Então, dado um estado geral, um ψ, a gente pode encontrar um certo alto valor AN associado a φn dessa forma, certo? Esse vetor de estado aqui, ele vai ficar constante para sempre? Não, ele pode se alterar. E quem nos dá a evolução temporal desse vetor de estado? É a equação de Schrödinger. Então, quinto postulado, equação de Schrödinger, evolução temporal. E o sexto postulado vai me falar o seguinte, dado que eu, de fato, meça um estado e obtenha esse alto valor AN, esse meu estado ψ, ele vai colapsar ou ele vai reduzir para o estado ψ', dado aqui uma projeção, nós vamos ver isso mais para frente também. Beleza? Então até aí tá indo. Tranquilo?
E sendo que esse projetor aqui, PN, vocês estão vendo que ele é um operador. Eu coloquei chapéuzinho. Isso aqui é o produto externo de φN com φN, que a gente também já viu no outro vídeo. Beleza? Então vamos seguir aqui. Só uma revisão do outro vídeo aqui. Esse camarada, esse vetor de estado, a gente costuma chamar esse cara de ket. Ele pode ser representado por um vetor coluna. O funcional linear associado a esse psi a gente costuma chamar de bra. E esse, com essa notação aqui desse psi, com a setinha virada para a esquerda, ele é um vetor linha com as entradas dele, a gente tirando o conjugado complexo delas. Então, enquanto o ket é um vetor coluna, o bra é um vetor linha com as entradas a gente trocando o que era mais i, troca por menos i, o que era menos i, troca por mais i. Troca o sinal do que estiver multiplicando o número o imaginário, né? Então essa aqui que é a ideia. O ket é um vetor coluna, o bra é um vetor linha. O produto interno, ele é um produto aqui do bra com o ket, a gente faz aqui linha vezes coluna. Então a gente bate a linha vezes coluna, então vai ser aqui esse elemento vezes esse, mais esse segundo elemento vezes esse segundo elemento aqui. Pronto, é aquela multiplicação de linha vezes coluna. O produto externo já é um produto que a gente não usa tanto nessa disciplina, mas vocês vão usar isso mais para frente, já é o produto do ket com o bra. E enquanto o produto interno, o resultado me dá um número, o produto externo, o resultado é uma matriz. Esse aqui é bom a gente ir treinando também. O produto externo vai ser esse elemento vezes esse, A1 estrela, coloco aqui. Aí A1 aqui ele está representando a linha, A2 está representando a coluna, então vai ser A1, A2 estrela. Então eu coloco no segundo elemento. A2, A1 estrela, eu coloco embaixo, A2, A2 estrela, eu coloco embaixo. Vão ter outras matrizes aí, outros vetores, eu vou pedir para vocês treinarem isso. Então até aí estamos indo, isso aqui é uma revisão. Mas e aí? Olha só, eu falei aqui no postulado 1 que o vetor de estado que toda informação vai estar nesse vetor de estado psi. Então toda a informação do sistema está nesse vetor de estado. Esse vetor ele vai ficar parado ali para sempre, ele vai ficar constante, ele vai ficar fixo, estacionário? Pode ficar, pode. Existem estados estacionários. Mas existem estados que não são estacionários, que eles podem variar, certo? E além disso a gente pode, inclusive, realizar uma observação no estado e alterar esse estado, por exemplo, realizando uma medida nele. Então, como que esse vetor de estado ele vai se alterar? E aqui eu quis pegar só um exemplo de física clássica, de um vetor V. Pega esse vetor V aqui, de física clássica lá, 2 dimensões. Eu tenho aqui um vetor V, ele tem componente 1 em x, componente 1 em y, certo? Então esse vetor V aqui na linha sólida. Esse vetor aqui eu posso alterar ele. Por exemplo, eu posso aplicar uma matriz de rotação. Vocês já viram isso lá em mecânica clássica, mas quem não viu, essa matriz T aqui eu podia ter colocado aqui T, ó. Esse aqui é com T chapéu igual a essa matriz. Então, olha só, eu vou aplicar essa matriz aqui, eu vou aplicar essa matriz no meu vetor V. Quando eu aplico essa matriz aqui, que eu defini aqui, isso aqui é T chapéu, é porque eu errei a apresentação aqui. T chapéu, que é essa matriz aplicada em V, o que eu vou fazer é rodar esse vetor no sentido anti-horário. Essa matriz que eu defini aqui, eu quis definir dessa forma. Isso está na apostilinha aí. Então, se eu aplico essa matriz aqui nesse vetor V, eu rodo esse cara no sentido anti-horário. Se eu aplico a transposta dessa matriz, então transpor é o quê? É pegar o que é linha vira coluna. É isso. Se eu transpor essa matriz T e aplicar nesse vetor V, eu vou rodar esse vetor no sentido horário. Ou seja, eu estou aplicando uma transformação no meu vetor e estou obtendo um outro vetor. Porque esse vetor aqui, T vezes V, esse vetor aqui é diferente desse vetor de cá. Tá certo? Esse vetor aqui, ó, ele é diferente desse vetor de cá. O vetor T transposto vezes V é diferente do vetor V. Então, eu estou aplicando uma operação no meu vetor V e estou obtendo um outro vetor. Beleza? E a gente vai querer ver como representar isso em mecânica quântica. Então, de fato, olha só, um vetor ele pode ser alterado através, por exemplo, de uma transformação linear. Então, o vetor alfa, se eu aplicar aqui uma transformação T arbitrária aqui nesse vetor alfa, em geral, eu obtenho um vetor A'. Vou obter um vetor A'. Essa transformação T, isso está na apostilinha mais bem demonstrada aqui, porque no vídeo eu estou deixando um pouco mais rápido. Essa transformação T, ela pode ser escrita como uma matriz dessa forma. Vocês podem pegar a analogia com essa matriz aqui, que é a matriz de rotação. Tá certo? Então eu aplico uma matriz de rotação no vetor V, eu vou rodar esse vetor ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então essa matriz T aqui, em geral, ela pode ser escrita como esse operador linear T aqui, em geral, ele pode ser escrito como uma matriz dessa forma aqui, certo? Então olha só, o que acontece quando eu aplico uma transformação linear num vetor?
Isso está demonstrado passo a passo na apostila, deixo para vocês pegarem, mas só que se eu aplico uma transformação linear no vetor, o que eu vou obter é que essa transformação ela vai alterar as componentes desse vetor, tá beleza? Isso vocês viram também em mecânica clássica, mas isso eu vou mostrar aqui rapidamente aqui, ó. Por exemplo, desse vetor sólido aqui, o vetor V, para esse vetor aqui, que ele dot dash, né? Mas só que pega esse vetor aqui e compara com esse aqui. Beleza? O que essa matriz T está fazendo com esse vetor? Ela está pegando essa componente X e está diminuindo ela, e está pegando essa componente Y e está aumentando ela. O que essa matriz T está fazendo nesse vetor V é mudando as componentes desse vetor. Tá certo? Aqui, o que está escrito é a mesma coisa. Se eu aplico essa matriz T nesse vetor alfa, se eu aplico essa matriz T nesse vetor alfa, o que eu vou obter é uma transformação das componentes desse vetor, claro, que esse vetor sendo escrito em alguma base pré-selecionada. Aqui é a mesma coisa, eu selecionei a base. Eu selecionei que essa base aqui é o XY, é o IJ, é o I chapéu, J chapéu lá da física 1. Então, dado que eu selecionei uma base, se eu aplicar uma matriz num certo vetor, que eu vou obter uma transformação das componentes desse vetor. E aqui é só um detalhe também, na apostilinha está demonstrado, eu acho que não é minha função aqui no vídeo ficar demonstrando isso tudo, mas está bem demonstrado aí na apostila, que se eu tiver uma base ortonormal é quando EI escalar EJ vai dar um delta IJ, onde esse delta é o delta de Kronecker. Então vocês podem escrever isso aí, ó, faz aí, ó, EI, o BRA EI, produto interno com ket EJ, esquece desse T aqui. Então se você faz BRA EI multiplicado com ket EJ, o que você vai ter o quê? Que você vai ter um delta IJ, sendo que essa base é uma base ortonormal. Por quê? Porque se eu fizer EI com EI, isso dá 1. Se eu fizer EI com qualquer EJ, onde J é diferente de I, isso vai dar 0. Porque a base é ortonormal. Ou ela é normal, quando eu multiplico os mesmos vetores, ou ela é ortogonal, quando eu multiplico vetores diferentes. É o IJK. Pensa no IJK. Eu tenho aqui ó, o X e o Y. Certo? Se eu tenho o X e o Y dessa forma, o X e o Y, o I e o J, eles são ortonormais. Se eu fizer o produto escalar de I com J, dá 0. Se eu fizer o produto escalar de I com I, dá 1. Isso é uma base ortonormal. Então, para bases ortonormais, eu sempre posso escrever cada entrada dessa transformação minha dessa forma. Então, olha só, para bases ortonormais, esse elemento dessa matriz T e J, ele pode ser escrito dessa forma. Então eu posso calcular, dado uma base ortonormal, eu posso calcular quais são os elementos da minha matriz dessa forma. Tá beleza? É só bater ali o EI e o EJ para essa base que a gente está selecionando. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo disso. Inclusive agora. Então olha só, dada essa base aqui, ó, eu selecionei essa base. Minha base vai ser, essa transparência está bem carregada. Qualquer coisa vocês pausam aí e anotam. Mas olha só, a base minha que eu estou escolhendo aqui é essa base aqui, ó, Z mais, Z menos. A gente usa muito essa base, então a gente já escolhe ela de uma vez. Essa aqui é a base Z mais, Z menos. Se vocês lembrarem lá do outro vídeo, essa aqui vai ser a base 0 e 1. Então eu tenho aqui Z mais e Z menos. Eu escrevi esse outro conjunto de vetores aqui que eu vou deixar para vocês mostrarem que esse X mais e esse X menos, eles são ortonormais. Ou seja, se eu fizer o produto interno de x mais com x mais, do BRA x mais com ket x mais vai dar 1. Se eu fizer o produto interno de x mais com x menos, se eu fizer o bracket é o BRA vezes o ket. Se eu fizer o bracket de x mais com x menos vai dar 0. Tá certo? Então eu vou deixar para vocês darem fazer essa conta aqui para vocês treinarem. Então, olha só, eu escrevi a minha base é essa aqui, Z mais, Z menos, e eu tenho esses dois vetores aqui, ó, X mais, X menos, que inclusive eles podem ser escritos em função dessa base. Todo vetor pode ser escrito em função das componentes dele, dado uma certa base. Por espaço vetorial, claro. E eu escrevi essas três matrizes aqui, ó, sigma Z, sigma X, sigma Y. Por que eu quis? Essas aqui são as três matrizes de Pauli, mas só que eu quis escrever elas aqui agora só para a gente já ir se adaptando. Eu vou pedir para vocês demonstrarem algumas coisas. Seria interessante vocês botarem a mão no lápis, na borracha, muita borracha, né, muito papel, mas seria interessante vocês botarem a mão para fazer isso aqui. Essa primeira linha aqui, talvez isso aqui era mais para tópicos, mas essa primeira linha aqui, se vocês quiserem demonstrar, vocês podem tentar demonstrar que esse sigma x ele pode ser escrito dessa forma. X mais é o produto externo de x mais com x mais, menos produto externo de x menos com x menos. Isso aqui fica para vocês demonstrarem. Mas isso aqui também eu vou deixar para vocês demonstrarem. Ó. Se você aplicar sigma x no z mais, você obtém o z menos.
Ou seja, eu estou aplicando uma transformação num vetor e estou obtendo um outro vetor, que é exatamente isso que está escrito aqui. Ó. Aplica uma transformação num vetor, obtém um outro vetor, certo? Mas isso aqui fica para vocês fazerem. Aplicar essa matriz aqui, sigma x, nesse vetor aqui, e vocês vão obter esse cara. E também fazer essas outras duas aqui. Ó. Aplicar o sigma z no x+, vocês vão obter o x-, o sigma z no x-, vocês vão obter o x+. Beleza? E ainda vou deixar para vocês fazerem o seguinte. Para vocês escreverem esse operador sigma z do jeito que ele está escrito aqui, ó, do jeito que ele está escrito aqui, ele está escrito nessa base z mais z menos. Ele está escrito nessa base aqui, ó, z mais z menos, esse operador sigma z. Eu vou deixar para vocês demonstrarem, para mostrar que esse operador sigma z, escrito nessa base x mais x menos, ele vai ser escrito dessa forma aqui, ó. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer isso desse jeitinho aqui. Ó. Aqui está feito, tá? O exemplo está feito, mas seria bom vocês botarem o lápis no papel e tentar fazer. Qual que é o elemento 1,1 desse cara? O elemento 1,1 desse cara é eu pegar aqui, ó, o x+, aplicar no z-, colocar no x+ aqui. Que é exatamente isso aqui, galera. É exatamente isso aqui, ó. Para base ortonormal, eu posso escrever cada elemento dessa forma. Quem que é T11? É o E1, T é 1, certo? O T11 é o Bra E1, vezes o operador T, vezes o cat E1. Quem que vai ser o meu E1 nesse caso aqui? O meu E1 é justamente x+. Eu estou escrevendo dessa forma, eu rotulei desse jeito. Então, o meu cat E1 vai ser o x+, o meu cat E2 vai ser o x-. Então, basta eu ir fazendo esse sanduíche. A gente chama isso de sanduíche mesmo, ensanduichar esse operador sigma z aqui. Então, seria interessante vocês tentarem fazer isso. Fazer essas continhas todas aqui, ó. Mostrar que esse operador sigma z na base x ele pode ser escrito dessa forma. Vou deixar para vocês treinarem isso, mas qualquer coisa vocês perguntam também. Mas qual que é a mensagem desse slide aqui? A mensagem desse slide é essa aqui, ó. Se eu tiver um vetor e aplicar uma transformação linear nele, eu obtenho um outro vetor. Não necessariamente vai ser desse jeito. Eu posso ter, inclusive, outras formas de transformar um vetor. Mas só que isso aqui é só um exemplo para vocês treinarem, certo? Então, beleza. E algumas operações em transformações lineares. As transformações lineares, a gente pode fazer algumas operações nela. Uma operação em transformação linear, já citei, que é a operação de transposta. Transpor eu estou medindo aqui para ver se o microfone está encostando. Mas transpor é pegar a linha e transformar em coluna. Então vamos supor que eu tenho aqui esse sigma z e esse sigma y só de teste e uma transformação t geral, que é a transformação aqui com 4 entradas, certo? E aqui está em dimensão 2 só para facilitar. Uma transformação, na apostila tem vários tipos de operações que a gente pode fazer em transformação linear, mas essa aqui é muito importante. Essa operação aqui é extremamente importante em mecânica quântica, que é o conjugado hermitiano. O que é o conjugado hermitiano? O conjugado hermitiano de uma matriz é quando a gente transpõe ela, então eu tenho a matriz aqui, ó, matriz T. É T11, T12, T21, T22. Quando a gente tira o conjugado hermitiano, a gente transpõe essa matriz e, além disso, a gente tira o conjugado complexo de cada elemento dela. Então, e o símbolo que a gente dá é essa faquinha aqui, ó, essa cruzinha aqui. Isso aqui, na verdade, é uma faca. O nome oficial é adaga ou dagger. Então, se a gente tira aqui o conjugado hermitiano de T, a gente chama isso aqui de T-dagger, vira um outro operador. Existem um tipo especial, mas só que vira um outro operador, e esse outro operador ele é aqui, ó. A gente vai transpor essa matriz, então o que era linha vira coluna, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, T1, T12, T21, T22. O que era linha virou coluna, certo? Só que além disso eu conjuguei cada elemento dela, então eu vou conjugar esses camaradas, certo? Então a gente pode fazer isso, por exemplo, nesse sigma y. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transpor e conjugar. Então olha só, quando eu transponho esse sigma y, só transpor esse sigma y, eu tenho que vai ficar o 0 menos i vai virar a coluna e o i e o 0 vai virar a segunda coluna, beleza? Só que quando eu tirar o complexo conjugado, vocês vão notar que esse sigma y, se eu pegar o conjugado hermitiano desse sigma y, eu vou obter o próprio sigma y. E isso não é porque está errado, não. Isso é porque se uma transformação linear, se eu tirar o conjugado hermitiano de uma transformação linear de uma matriz, eu pego uma matriz, transponho ela e conjugo e obtenho a mesma matriz. A gente diz que essa matriz ela é chamada hermitiana. E isso é uma classe de operações lineares que é extremamente importante em mecânica quântica.
Então por isso que eu estou salientando, é extremamente importante, está num dos postulados, para vocês terem ideia. Então é muito importante. Então olha só, se a gente tem uma matriz, a gente tira o conjugado hermitiano, e esse conjugado hermitiano ele ficou igual à matriz original, a gente diz que essa transformação linear, ou esse operador linear T, ele é hermitiano. Isso é a definição de operador hermitiano. Existe uma outra definição, daqui a pouco nós vamos falar. Eu citei aqui também o traço de uma matriz, que é a soma dos elementos da diagonal da matriz. Então eu só coloquei aqui para vocês calcularem esse exemplo, mas só que isso aqui vocês podem até eliminar nesse momento aqui agora. Traço da matriz é só a soma dos elementos da diagonal de uma matriz. Por exemplo, para esse sigma y aqui, a soma dos elementos da diagonal é zero. Para esse sigma z, a soma também é zero. Então essas matrizes são matrizes de traço nulo. E uma outra coisa que é importante para vocês lembrarem, mas isso vocês já lembram lá de Gaal, que matrizes em geral elas não comutam. Então esse camarada aqui, esse colchete, então aqui eu tenho colchete, o operador A, vírgula, o operador B, fecha colchete. Isso aqui é chamado de comutador de A e B. É o comutador entre A e B, tá certo? Então o comutador de A e B aqui, o que ele é? Isso aqui é A vezes B menos B vezes A. Só que quando a gente está trabalhando com matrizes, né, a ordem faz muita diferença. Faz muita diferença. Por quê? Porque matrizes, em geral, elas não comutam. Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Esse exemplo aqui, vocês nem precisam de preocupar, não. Mas só que esse fazer aqui seria importante vocês fazerem. Para vocês calcularem quem que é o comutador entre essa matriz sigma z e essa matriz sigma y. Vocês têm que tentar calcular isso aqui. Isso aqui é muito importante vocês tentarem fazer essa continha aqui. Beleza? Então, qual que é a mensagem desse vídeo? A mensagem desse vídeo é, no postulado 1 a gente falou que um vetor, ele contém toda a informação do sistema. Esse vetor, a gente pode realizar operações sobre esse vetor. Essas operações que a gente realiza sobre vetores em mecânica quântica essas operações vão ser dadas por transformações lineares. Então eu queria passar essa mensagem das transformações lineares para vocês e as propriedades delas. Tanto tem na apostila quanto tem em outras referências. Então é isso, talvez ficou um pouquinho maior que eu queria, mas fiquem bem, falou, abraço, tchau.